Olá pessoal, você está no canal Entendendo a Arte com o professor Garcia Júnior. Espero que esteja tudo bem contigo e não esquece, se gostar do vídeo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu! Na videoaula de hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo de História da Arte, dessa vez falando sobre Barroco brasileiro. Se você perdeu a aula sobre Barroco europeu, dá uma olhada bem aqui no nosso canal para poder assistir essa aula e ter um aproveitamento bem melhor. Bem, como você viu no vídeo anterior sobre Barroco europeu, aqui nesse card, o Barroco foi um estilo artístico desenvolvido na Europa, usado como instrumento pela Igreja Cristã Católica Romana para a recuperação dos fiéis perdidos pela Reforma Protestante, comandada aí por Martinho Lutero, que foi chamado de Contra-Reforma. No Brasil chegou tardiamente, apenas no final do século XVII, tendo seu apogeu no século seguinte, o século XVIII. O Barroco foi um transmissor da cultura europeia e das leis, dos costumes católicos entre os nativos e cativos no Brasil. A palavra barroco, conforme nós vimos na aula anterior, é de origem espanhola, barroco, que significa uma pérola de formato irregular. Na imagem você pode ver as ruínas da igreja de São Miguel, uma construção de 1687, uma arquitetura feita por jesuítas, uma construção feita por índios guaranis. Vamos entender então melhor essa história do Barroco no Brasil. No início do Brasil colonial, final do século XVI, a arte produzida visava a satisfação das necessidades mais imediatas, não havendo lugar para o luxo nem um ambiente para um desenvolvimento mais refinado dos estilos artísticos. As construções civis, militares ou religiosas são todas mais modestas aí nesse período. E a Igreja Cristã Católica Romana era o centro da vida social, daí a sua importância muito grande nesse momento. Nessa época, na Europa, os artistas há muito tempo já haviam abandonado esse estilo de arte barroca e a arte voltava-se para os modelos clássicos, o chamado neoclassicismo, que também temos uma aula sobre isso aqui no nosso canal. No Brasil, o estilo barroco é claramente associado então à religião cristã católica romana. Por todo o país há inúmeras igrejas construídas segundo os princípios da arte barroca. Então o barroco tem uma força muito grande, principalmente na arquitetura, nessa fase do início aqui no Brasil. Nesse período também há outras construções, como cadeias, câmaras municipais, moradias de pessoas ilustres, chafarizes, fontes públicas e outras que apresentam nítidas características da arte barroca. Bem no início da colonização brasileira, no século XVI, as cidades e vilas não apresentavam nenhum planejamento urbanístico especial. São sem higiene, sem escoamento de águas ou esgotos, ou mesmo a preservação da saúde pública. O traçado de como as cidades eram construídas de modo assim, sem muito planejamento, obedece um modelo medieval português com ruas estreitas e sinuosas. As casas, unidas umas às outras, formam um longo corredor com uma ausência total de jardins ou plantas na paisagem. Veja essa imagem bem aí de como era a construção de uma cidade mais ou menos no período do Brasil colonial. Como o Brasil é um país de território muito extenso, então você vai ter diferentes momentos de desenvolvimento da arte barroca. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração e áreas portuárias, como por exemplo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, encontramos igrejas com trabalhos de relevo em madeira, chamado talhas, quando a madeira é talhada e ela é usada para a decoração, o enfeite das igrejas ou de outras construções. E nós temos também as portadas, portadas que eram decoradas com esculturas, em geral feitas de pedra-sabão, uma matéria-prima muito facilmente achada no Brasil e explorada pelos escultores. Já nas regiões onde não havia nem açúcar, nem ouro, a arquitetura teve feições mais modestas. Então você vê aí uma ligação entre a prática comercial, a prática de mercantilismo, de exploração, associada à riqueza daquela área, como por exemplo Minas Gerais.
né, com muitas minas, uma área de grande mineração. Logo, um local que era mais rico aí no Brasil colonial, propiciando um financiamento de obras maiores, mais detalhadas, mais luxuosas, de acordo com as características da arte barroca. Posteriormente, a arquitetura colonial vai ter uma forte influência desse barroco europeu, aí do século XVIII e ao início do século XIX. Curiosamente, de modo tardio em relação ao que era feito na Europa, já que o barroco tinha caído em desuso na Europa nessa época, como a gente já falou, que era mais com o neoclassicismo. Partindo do modelo inicial da Igreja de Jesus em Roma, na Itália, e inspirando-se nas modificações da Igreja de São Roque de Lisboa, Portugal, as igrejas no Brasil terão sempre esses elementos com algumas variações. Um retângulo, um frontão triangular, uma herança helênica, grega, encimado por uma cruz, por se tratar de uma igreja cristã católica romana, janelas no coro e uma porta de entrada, o que a gente também pode chamar em arquitetura, dentro da característica barroca, de portada. Existiram, porém, como a gente já falou, outras construções, de âmbito civil, além do âmbito religioso. A decoração com portadas de cantaria, colunas, volutas e relevos nas fachadas variam das mais ricas para as mais simples, das abadias às capelas. Então você vai ter diferentes formas de arquitetura barroca de acordo com a riqueza da região. Os acréscimos laterais de torres ou pequenas sineiras já são modificações introduzidas com o sentido de combinar o tradicional com inovações barrocas italianas, de frontispícios sem torres, como a Igreja de Jesus em Roma. Vamos ver aqui alguns destaques regionais de acordo com o desenvolvimento da arte barroca, voltada mais para a arquitetura, e depois a gente vai ver sobre a pintura e a escultura. No norte do Brasil, as dificuldades de penetração e fixação do homem influem no povoamento e, consequentemente, no desenvolvimento cultural da região. Em outras partes do Brasil, principalmente no litoral, a arquitetura barroca pôde prosperar. Em Pernambuco, a partir de 1759, Recife teve um grande crescimento econômico. Entre suas construções barrocas mais bem cuidadas está a Igreja de São Pedro dos Clérigos. Em João Pessoa, capital da Paraíba, encontra-se o Convento Franciscano de Santo Antônio, um conjunto formado pela igreja, pelo convento e pela capela da Ordem Terceira. Em Salvador, que durante muito tempo foi capital do Brasil, na segunda metade do século XVII, era o centro econômico da região mais rica do Brasil e também a capital do país. Aí encontramos igrejas riquíssimas, como a Igreja de São Francisco. Observe um pouquinho aí a Igreja de São Francisco em Salvador, Bahia. A Igreja de São Francisco, na capital baiana, começou a ser erguida em 1708. A riqueza de seu interior, todo revestido de talha dourada, que é a madeira entalhada e revestida, folhada a ouro, conferiu-lhe o título de a igreja mais rica do Brasil. O espaço interno divide-se em 3 naves, uma central e 2 laterais. As naves laterais são mais baixas que a nave central, ou seja, o pé direito, a altura da nave central é maior do que as das laterais. As naves laterais são mais baixas que a nave central e nelas se encontram os altares menores, também guarnecidos por grande número de trabalhos com motivos florais e arabescos dourados, anjos e atlantes. Observe um pouco aí os detalhes da arquitetura barroca. O Rio de Janeiro só viria a ter destaque econômico e cultural com o início da extração do ouro em Minas Gerais, no século XVIII. Com o seu porto, a cidade do Rio de Janeiro passou a ter um intercâmbio entre a região de mineração e Portugal, que era a coroa que governava a colônia brasileira. Em 1763, tornou-se a nova capital do país, então mudou de Salvador para o Rio de Janeiro como a capital do Brasil colônia. Fundada no século XVI, a cidade de São Paulo e seus arredores não tiveram o mesmo desenvolvimento que outras regiões no período colonial. No século XVII, os paulistas organizaram as bandeiras, então nós tínhamos os bandeirantes,
que seguiram para as Minas Gerais, lançando-se às atividades de mineração e exploração dos recursos naturais encontrados no Brasil. Enquanto isso, São Paulo permaneceu pobre e estagnada por todo o século XVII, e as ordens religiosas apenas ergueram modestas igrejas barrocas, com poucas se destacando, como a igreja e convento da Nossa Senhora da Luz. Minas Gerais foram os bandeirantes, que eu falei um pouquinho antes, os bandeirantes paulistas que desbravaram as terras mineiras, começaram a explorar ouro e pedras preciosas e fundaram os primeiros arraiais da região, daí tendo o crescimento de diversas cidades e com os primeiros edifícios importantes. A evolução da arquitetura mineira não foi rápida. Primeiro, tentou-se utilizar a técnica construtiva paulista de taipa e de pilão, até chegarem ao processo de construções com muros de pedra. Na pintura do barroco brasileiro, você tem também a associação à arte cristã católica romana, principalmente nos tetos das igrejas, em que eles usam o mesmo princípio que na Europa. Você vai ter uma sensação de perspectiva, em que o observador olha a pintura no teto e como se ele estivesse com o céu se abrindo, vendo os santos, as figuras que fazem parte da religiosidade cristã católica romana. Na pintura do barroco mineiro destaca-se Manuel da Costa Ataíde, executando obras nos forros das igrejas, revelando um excepcional domínio da perspectiva, além de ser visto em telas e painéis pintados para as sacristias e paredes laterais, tendo uma obra destacada, como a Igreja de São Francisco em Ouro Preto. Veja só. Sua pintura revela um domínio da técnica dessa perspectiva, utilizando uma técnica semelhante à usada pelo pintor italiano Andrea Pozzo. Mestre Ataíde cria uma perspectiva em que as colunas parecem avançar para o alto, sugerindo que o teto se abre para o céu. Um nome que nós podemos destacar na pintura barroca foi o Frei Jesuíno do Monte Carmelo, o pintor paulista mais conhecido do período. Sem dúvida, o nome mais conhecido do barroco mineiro e brasileiro foi Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, principal escultor do período, além de arquiteto e decorador de igrejas, tendo sob sua autoria inúmeras obras em museus e igrejas, principalmente na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Mas é a cidade de Congonhas do Campo que abriga seu mais importante conjunto escultórico, próximo à igreja de mesmo nome da cidade, com estátuas de madeira em tamanho natural, narrando a paixão de Cristo. Pouco se sabe, com certeza, sobre a sua biografia, que permanece até hoje envolta em um certo véu de lenda e controvérsia, tornando muito árduo o trabalho de pesquisa sobre ele e, ao mesmo tempo, transformando-o em uma espécie de herói nacional. Estudos revelam que o apelido Aleijadinho foi dado devido a uma doença que acometeu o artista em 1777, fazendo com que ele ficasse deformado fisicamente, andando de joelhos e trabalhando com instrumentos de esculpir amarrados aos seus punhos, onde recebia a ajuda de escravos e de outras pessoas que se encontravam próximas do seu ambiente de criações. A escultura do barroco brasileiro era vista como um complemento da arquitetura. Muitas das esculturas eram feitas em madeira, uma matéria-prima que era facilmente achada no Brasil. Então, os artistas acabaram se especializando nesse tipo de técnica de escultura. Mas também você tinha a pedra-sabão, um material que era muito usado principalmente para ficar no lado exterior das construções das igrejas, já que a pedra-sabão era muito mais resistente às intempéries, sol, chuva, calor e frio, do que a madeira, que pode se estragar facilmente expostas a essas intempéries. Algumas das esculturas eram ricamente ornamentadas com tecidos finos, roupas de verdade, joias e até mesmo cabelo humano. Como você pode ver, o barroco brasileiro é extremamente importante para a cultura brasileira de um modo geral. Muitas dessas construções, dessas obras arquitetônicas, são patrimônio da humanidade e elas foram tombadas pela Unesco e outras entidades, tornando-se então pontos de preservação, tanto da história como também para o turismo, para que você possa enriquecer a sua cultura. Eu recomendo muito que você, quando puder, faça uma viagem para conhecer esses lugares.
Bem, essa aqui foi a nossa aula de História da Arte sobre Barroco brasileiro. Eu espero que você tenha gostado e se gostou mesmo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu!